Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este é mais um vídeo da playlist Meditando com Descartes. Ah, é o vídeo que corresponde ao capítulo 09, O Campo de Possibilidades ou A Verdade como Abismo. No último vídeo, nós, junto com Descartes, descobrimos que as coisas, todas as coisas, se constituem de ato e potência, como já o havia pensado Aristóteles 2000 anos antes. Não é? Mas, quer dizer assim, Descartes mostra isso, de certo modo. Quer dizer assim, ele mostra como todas as coisas estão presentemente mergulhadas num campo de possibilidades que não é visível, materialmente visível, acessível pelos sentidos, mas que é, digamos, dedutível, né? E o que não significa que seja irreal ou insubstancial. Aí já é outro papo, de respeito à física, etc, etc. Mas todos os objetos estão mergulhados num campo de possibilidades que lhes é próprio e que é permanentemente atualizado segundo uma equação, uma razão entre, digamos, as minhas intenções, faculdades mentais, instintos, etc., e o meio ambiente, o meio ao redor. Né? Esse diálogo entre a mente, né, do ser e o meio em que ele está inserido, né, é que constitui a vida. A vida é essa relação, é isso que Descartes está te mostrando nesse momento, que a vida é essa relação. O ser, que é como a gente pode chamar a vida, né? O existir é relação. Como aí eu já repeti aqui, então é uma completa tolice você falar em ser em si. Ser em si você vai encontrar, já disse, nas capelas do São João Batista. Quer dizer, o ser em si só existe morto. Quer dizer, porque o ser vivo, ele está sempre em relação. Né? E essa relação, obviamente, ela é livre. Quer dizer, livre, tragicamente livre, porque permanecer vivo depende da boa escolha dessas minhas respostas aos impulsos que me vêm de fora. Uma má resposta e eu viro comida de jacaré, não é? Quer dizer assim, disso bem sabe todos os animais, nós inclusive nos velhos tempos. Agora já meio que esquecemos dessa ideia, se moramos, né, nas zonas não conflagradas da classe média, e aí mesmo assim nem tanto, né? Mas, quer dizer assim, essa liberdade, ela tem o seu aspecto trágico, porque dela depende a nossa vida, né? Daí talvez até se explique por que as pessoas resistem tanto a serem livres, como elas gostam de um tirano, não é? A gente sabe, eu fico vendo essa rapaziada, né, quando... Não, eu não vou... Ai, meu Deus, eu não posso falar mal de ninguém. Eu não vou falar disso, esqueçamos. Mas é impressionante como as pessoas gostam de um tirano, né? Cultivam uma tirania, buscam alguém que lhe dê regras, que lhe imponham modismos, não é? Porque é compreensível isso, é trágica a nossa liberdade. Também por isso nós procuramos padrões. E procuramos e enxergamos, porque a natureza inteira também busca padrões. Por que busca padrões? Por uma medida de economia. Porque nós somos finitos, tudo é finito ao redor. Por isso, digamos, a indubitabilidade dessa ideia de infinito. Ela não poderia ter vindo de fora, ela só pode ter vindo de uma outra instância. E aí não vamos discutir se existe ou não existe Deus, mas a ideia de infinito, ela não é dedutível da minha relação com o mundo propriamente dita. Nada no mundo aponta para o infinito, né?
no máximo, na melhor das hipóteses, para o imenso, mas aí é outra história. Tá? Pô, meu Deus, estávamos lá na nossa trágica liberdade e agora eu acho que eu me perdi um pouco, dada a minha veemência, não é? Enfim, daqui a pouco eu também não vou recomeçar porque eu estava achando muito bom, né? Essa nossa trágica liberdade, da qual depende a nossa existência, e daí o nosso gosto, né? Nossa busca, às vezes, até por... sim, por que a natureza busca padrões, que é o que a gente, ainda num tempo mais naif, mais ingênuo, talvez, no pensamento, a gente chamasse de causas universais, etc. Vamos chamar de padrões. Desde o velho bom Hume, a gente já pode ser um pouco mais modesto, né? A gente pode até pensar esses padrões como leis universais, mas sempre sabendo que estamos mais no terreno formal do que propriamente no terreno da realidade. É um pouco complicado nós falarmos em leis universais. Mas vamos lá, né? Esses padrões é óbvio, porque o que quer um ser finito? A resposta é de uma obviedade patente, assim, gritante. Um ser finito quer durar o máximo possível. Ele só quer durar mais. Ele quer continuar vivendo, ele não quer acabar. Né? Para isso, você precisa, e todos os seres, dos planetas aos... eu já aprendi o nome do bichinho tão simpático, tarvígrados. É um nome assim, bonitinho, pequenininho. Enfim, buscam a mesma coisa. Gastar o mínimo possível de energia para obter o máximo de resultado. Essa, vamos dizer assim, isso é uma lei, essa sim poderíamos dizer que é uma lei universal para tudo, comum a tudo que é finito. Tá? Uma espécie de lei do menor esforço, né? Uma espécie de lei da inércia que faz com que você busque, sabe aquela, como é que chama aquilo que chama assim em aviação? Velocidade de cruzeiro, piloto automático, né? Quer dizer assim, aquela coisa. E, tragicamente, quer dizer assim, de certo modo, é isso que vai levar a gente à tirania, ao poder, à escravização do outro, à opressão, porque o cara, para eu viver mais, eu preciso que alguém faça o meu trabalho, não é? Então, é preciso que eu me diga, coloque você para fazer o meu. E aí começam os problemas, né? Sabe? Aí começam os problemas. Mas isso é próprio. Isso é próprio. Então a gente tem esse ímpeto de buscar padrão e, ao mesmo tempo, tem esse outro ímpeto, esse não é nem mais, esse é mais do que um ímpeto, isso é intrínseco a nós, sabe? Mas a gente pode chamar também de um ímpeto de exercer a nossa, de escolher, de ser obrigado a escolher. Não é? Então a gente vive esse drama, sabe? Esse drama que, numa última instância, faz com que você prefira ceder um pouco dessa liberdade, que aí, vamos dizer assim, até o começo da sociedade, né? Quer dizer assim, você cede um pouco dessa liberdade em troca da união em torno de um grupo. E até a escolha de um líder. E aí, daí começam todas as consequências problemáticas, né? Vamos dizer assim, problemáticas. Mas que, por outro lado, a gente não... É do homem. O homem, sobretudo o homem, é também o mais relacional de todos os seres. Por outro lado, talvez a gente possa pensar, não sei se o mais relacional, mas a própria nossa inteligência nos exige isso. Você vê, eu estou aqui, a gente gosta de trocar, você está aí, a gente gosta mesmo. Para além da necessidade, há um gosto nisso muito grande, né? Então, quer dizer assim,
estamos nós aí, como todos os outros seres, mergulhados nesse campo de possibilidades. É interessante perceber que esse campo de possibilidade, por outro lado, já está dado. Ele não é criado. Ele é, sim, atualizado a cada momento. Mas ele já está dado. Mas acontece uma coisa que é interessante. Quem percebe é Wittgenstein. Quer dizer, de certo modo, eu sou livre. Eu sou livre, não, de certo modo não, esquece. Eu sou livre das minhas escolhas, mas as minhas escolhas, ao se atualizarem, elas, por outro lado, vão exercer uma pressão sobre as minhas escolhas futuras. E, de certo modo, a cada vez que eu faço uma escolha, eu elimino não só a alternativa àquela escolha, como um universo mais amplo ao redor. Então, por exemplo, a possibilidade de eu, Antônio Caetano, ir para o Japão num cargueiro do Lloyd lavando o porão, segundo a deliciosa música de Gilberto Gil, que eu ouvi cantar em Paris, num showzinho, em 1981, né? Pequenininho, teatrinho, pô, muito legal, cara. Essa possibilidade que em 81 brilhava às vezes na minha mente, porra, por que não? Hoje em dia, aos 65 anos, me soa, já não está mais no meu campo de possibilidades. Se esgotou. Porque à medida que você avança, como somos seres finitos, nós vamos esgotando as nossas possibilidades, né? Elas vão afunilando, seja por uma série de razões, né? O tempo todo, esse afunilamento. Que, por um lado, aí a gente um dia pode conversar, e vamos conversar sobre isso, né? Porque isso para mim hoje é um tema, é a velhice, né? Esse afunilamento. Tem um aspecto de simplificação muito legal aí. Mas, enfim, quer dizer assim, na medida em que a gente vai, digamos, estamos nesse campo, e esse campo, ele se esgota, né? Por outro lado, né? Sim, ele já está dado. Ele já está dado. Isso é que é interessante. Por que isso é interessante? Porque isso preserva a minha liberdade e, teologicamente, a onipotência de Deus e a onisciência de Deus. Não é que Deus saiba o que eu irei escolher. Ele já me deu o campo de possibilidades. Qualquer coisa que aconteça já está, entre aspas, previsto por Deus. Ele não precisa saber o que eu vou fazer. Isso é uma bobagem. Entendeu? O que acontece, e aí é que entra, e eu não vou nem entrar agora nessa, estou até empolgado, talvez gostasse, mas eu não queria entrar muito agora nessa discussão sobre a questão do mal. Porque se a gente pega essa ideia, as coisas já estão dadas, tá? Quer dizer, então preserva-se a minha liberdade, preserva-se a onisciência de Deus. Deus já sabe o que está dado a mim, o que Ele me deu, e deixa que eu escolha. E as duas possibilidades, digamos, vamos colocar escolha o bem ou escolha o mal, vamos botar assim meio radical a coisa, né? Tanto uma escolha quanto a outra escolha são contingentes. Tanto faz, isso que significa, tanto faz para o mundo se eu escolher este ou aquele caminho, o mundo vai integrar essa escolha, o mundo vai absorver essa escolha, no máximo ele vai ter uma dificuldade maior ou menor, que é uma questão de tempo, para absorver isso. Mas o mundo segue, digamos assim, se há um projeto de Deus para o mundo, o máximo que, digamos, o mal pode fazer é atrasar esse projeto, porque esse projeto já está dado, né? Isso é interessante pensar, assim, teologicamente falando, né? E aí também, se eu escolho este caminho ou aquele caminho, para o mundo pouco importa, e para Deus também pouco importa. Não é que a questão de Deus sabe ou já não sabe o que eu vou fazer, então haveria então um determinismo ou um indeterminismo. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Imagina, você está tentando pensar com a sua cabecinha, que já é uma monstruosidade de grandeza, algo
infinitamente maior. Quer dizer, então o que é saber ou não saber, antecipar? O cara, quer dizer, Deus estaria, né? Porque eu não queria entrar no aspecto teológico. Eu sou católico, entendeu? Etc, etc, etc. Descartes também. Aliás, um dia eu vou contar que eu fui reconvertido ao catolicismo por Descartes, por tudo isso que eu estou dizendo a vocês. Por isso é que me levou de volta à religião. Eu acho que Descartes demonstra perfeitamente bem a existência de Deus, a necessidade da existência de Deus. Essa é que é a questão. Quer dizer assim, para mim isso foi fundamental, porque como você já deve ter percebido, eu sou uma pessoa que tem uma pegada intelectual nessa vida. Então, para mim foi fundamental descobrir isso. Né? Mas, enfim, preserva-se a onipotência de Deus, a onisciência de Deus e a minha liberdade. E aí entra uma outra coisa que é uma digressão, tá? Voltaremos a isso em outro momento, que é que eu digo assim, é o segundo grande momento da filosofia, depois de ato e potência. É a definição do mal como não ser. Não é nem como não ser, perdão, porque não ser já é um conceito muito bem estabelecido, remonta aos gregos. Como privação de ser, privação de bem, de ser. Então, o mal, ele é ontologicamente vazio. O que acontece? O mal atrasa o fluxo do mundo, a completude, a finalização do projeto divino, ele é atrasado pelo mal, mas não pode ser impedido, porque ele não tem consistência ontológica. Falaremos disso em outro momento. Está escrito lá no texto do descartes.antoniocaetano.com.br. Eu vou deixar, eu sempre digo que vou deixar e não deixo, né, o endereço aqui embaixo, mas se não tiver nesse vídeo tem outros, você pode procurar em outro lugar. Então tá lá. E é interessante esse lado, esse aspecto, casar essas duas coisas, como eu estou casando aqui, que aí a gente, meio que resolve uma questão teológica complicadíssima. Para mim, essa solução foi muito boa, me ajudou muito, e eu espero que ajude você, porque eu acho também essa a finalidade. A finalidade da filosofia não é ficar em picuinha discutindo se no parágrafo tal o Spinoza quis dizer isso e o que isso tem a ver com Descartes. Isso é o de menos. A gente tem que... A filosofia existe para abrir os nossos olhos, abrir o nosso caminho para uma vida mais feliz, né? Ou fechá-los para uma vida mais infeliz, que é a filosofia que a gente vive hoje. Tá? Eu estou aqui para abrir os seus olhos, de certo modo. Que pretensão, desculpe. Né? Mas é que hoje, pelo visto, eu estou mesmo, até eu estou assim, meio impressionado com a minha empolgação. Né? Mas aí, outra consequência desse campo de possibilidades em que todas as coisas estão mergulhadas. Todas as coisas, porque esse campo ele é um conceito que acho que existe, mas eu não sei se eu estou usando no sentido trivial que a expressão te permite concluir, que é, todo esse campo de possibilidade é uma espécie de infinito fechado, não é? As possibilidades. Agora, os seres são finitos, então é um infinito fechado, quer dizer, ele vai se esgotando esse infinito. Mas, o campo de possibilidades de uma criança relativamente bem criada é infinitamente maior do que o meu. Infinitamente não, mas é imensamente maior, não é? Enfim, como esse campo, ele está, digamos, intrinsecamente ligado ao infinito, aí vem o título, todo ser é um abismo de verdade. São Tomás tem uma frase que eu li no Pieper, num texto que eu vou botar aqui um dia, ou em algum outro lugar, que está num livrinho dele, chama The Silence of St. Thomas.
que não traduziram para o português. É um livro lindo, lindo, lindo. Mas tem uma pequena tradução que foi a descoberta dessa traduçãozinha de um dos artigos que me levou a descobrir o livro e comprá-lo. Né? Ele diz que a gente é incapaz de esgotar, o nosso intelecto é incapaz de esgotar a verdade de uma mosca. Né? Aí conclui o Pieper perfeitamente bem, porque tudo está conectado com tudo, remete a Deus, tudo em última instância nos leva até o infinito. Né? E também esse infinito é o que vai unir tudo. Então tudo está em tudo, de certo modo, pela via do infinito. Então, quer dizer, se nós chegamos então nesse capítulo 09, no máximo, né? Saímos lá do gênio maligno, não sei se vocês lembram, espero que sim, e chegamos aqui, né, assim, infinito, luminoso, onde tudo são abismos de luz e de verdade, onde a nossa mente delira em êxtase, etc, etc. Essa é a verdade, ou pelo menos essa é a verdade que eu vejo, ou na qual eu quero acreditar. Acho e acredito nela porque acho que Descartes me permite demonstrar isso. E eu não estou aqui falando essas coisas para fazer papel de bobo. Não é? É porque eu acredito nisso e acho que estou expondo uma coisa que tem consistência suficiente para convencer as pessoas. Não é? É isso. Hoje, até eu mesmo estou surpreso, estava bastante animado, já lá se vão quase 22 minutos, mas adorei estar aqui, adorei gravar esse vídeo, né? Espero que vocês gostem também, espero ver uma porção de gostei, enfim, porque eu realmente gostei, acho que eu vou lá e eu vou dar um gostei. É isso, um abraço, boa noite.